Salvatore Romano não usava linguagem gestual há 7 anos, desde que a sua irmã Lucia morreu. Mas quando a mulher invadiu o seu restaurante à meia-noite, descalça e a sangrar, com o rosto inchado por causa dos socos que lhe tinham dado enquanto gritavam: "Diz algo que não consegues! Consegues!" As suas mãos moveram-se antes que o seu cérebro percebesse. "Quem te magoou?" sussurrou ele e gesticulou simultaneamente. Ela não conseguia falar. As suas mãos tremiam enquanto formavam sinais desesperados. Mas S responderia por ela com violência, com permanência, com o tipo de justiça que homens como o namorado dela nunca esperariam. De onde está a assistir? Indique o seu país ou cidade nos comentários abaixo. E se quiser acesso exclusivo a conteúdos bônus e lançamentos antecipados, clique no botão inscrever-se para se tornar membro. A noite tinha sido tranquila até ela chegar. O restaurante do Sal, uma fachada legítima para negócios menos legítimos, tinha fechado há 2 horas. Ele estava sentado no seu escritório a rever os manifestos de envio quando ouviu o estrondo da porta da frente a abrir, seguido de passos a correr. A sua mão foi automaticamente para a arma na sua anca, mas ele não a sacou. Ainda não. Os seus guardas lidariam com qualquer bêbado idiota que tivesse tropeçado no lugar errado. Então ele ouviu a voz de Carlo, urgente e confusa. "Chefe, você precisa ver isso." S saiu do escritório e encontrou uma mulher caída contra o balcão, com sangue escorrendo do nariz e o lábio cortado. O olho esquerdo estava inchado e fechado, já ficando roxo. Ela não usava sapatos. As roupas estavam rasgadas e os longos cabelos loiros estavam emaranhados e grudados com sangue. Mas o que chamou a sua atenção foram as mãos dela, movendo-se em gestos fluidos e desesperados, que ele reconheceu instantaneamente, mesmo depois de 7 anos sem vê-los. A linguagem de sinais americana. "Por favor, ajude-me, por favor", diziam as mãos dela com urgência frenética. A memória muscular se sobrepôs ao pensamento consciente. As mãos de S formaram a pergunta antes que o seu cérebro processasse completamente o que ele estava a fazer. "Quem a machucou?" Ele sinalizou enquanto a sua voz sussurrava as mesmas palavras. Os olhos castanhos da mulher, arregalados de terror e dor, de repente se encheram de uma esperança tão intensa que era quase doloroso testemunhar. "Ele sabe linguagem de sinais", dizia a expressão dela. O alívio inundou o rosto machucado dela, mesmo enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. As mãos dela se moveram novamente, trêmulas, mas determinadas. "Namorado. Ele me bateu. Achou que eu olhei para outro homem. Ele é louco. Por favor, eu fugi. Ele está a chegar." Como se convocado pelo medo dela, a porta da frente se abriu novamente com um estrondo. Um homem entrou cambaleando, bêbado e furioso, com o rosto contorcido de raiva. Ele tinha cerca de 1,78 m, era musculoso, mas com a barriga um pouco saliente, vestia roupas sujas de trabalho e cheirava a cerveja barata. "Arya!" ele gritou. "Volte para casa agora mesmo." C se colocou entre o homem e a mulher. "Arya!" E algo na sua expressão fez o bêbado parar no meio do caminho. "Ela não vai a lugar nenhum contigo. Quem diabos és tu?" As palavras do homem saíram arrastadas. "Ela é minha namorada. Nem consegue falar." "A muda. Ela não pode dizer o contrário, pode?" Ele riu. Um som cruel que fez S cerrar os dentes. "O que ela vai fazer? Pedir ajuda por sinais? Oh, espere. Ela já tentou isso, patético. Aquela risada, aquele tom zombeteiro, a crueldade casual de usar a deficiência dela como arma." A decisão de S cristalizou naquele instante, fria e absoluta. Este homem iria morrer em breve, dolorosamente. "Mas primeiro, Carlo Vincent, acompanhe este senhor até fora. Certifique-se de que ele entenda que não é bem-vindo no meu estabelecimento." Tyler, se era esse o nome dele, tentou avançar. "Ela é minha. Não podes fazer isso." Os guardas de S agarraram-no e, apesar da resistência de Tyler, eles eram profissionais. Levaram-no para fora em segundos. S podia ouvir as ameaças gritadas de Tyler a desaparecerem à medida que o arrastavam pela rua. Ele voltou-se para Arya, que se encostara ao balcão, com a adrenalina claramente a baixar. De perto, os danos eram piores. O rosto dela estava coberto de hematomas e sangue. A camisa estava rasgada no colarinho. Feridas defensivas marcavam os braços dela, onde ela tentara proteger-se.
As mãos de S moveram-se automaticamente. Agora estás segura. Ele não vai magoar-te novamente. A mão dela tremeu enquanto ela respondia em linguagem de sinais. Como sabes linguagem de sinais? A minha irmã era surda e muda como tu. Aprendi quando era jovem. Ela morreu há 7 anos. As palavras saíam mais facilmente em linguagem gestual do que em fala. A dor vivia nas suas mãos, na memória muscular que Lucia lhe ensinara. A expressão de Arya suavizou-se mesmo com a dor. Sinto muito. Se apontou para uma das cadeiras. Senta-te. Vou buscar material para limpar esses ferimentos. Depois, pode contar-me o que aconteceu. Ele mantinha um kit de primeiros socorros bem abastecido no escritório, uma necessidade no seu ramo de trabalho. Quando voltou, Arya estava sentada onde a tinha deixado, com as mãos cruzadas no colo e o cabelo loiro caindo para a frente para esconder o rosto ferido. Ela parecia pequena e quebrada, e algo no peito de S apertou com fúria protetora. Ele puxou uma cadeira para perto e começou a limpar o sangue do rosto dela com movimentos cuidadosos e gentis. Ela recuou no início, um recuo de corpo inteiro que revelava condicionamento, medo aprendido. Sal imediatamente recuou, as suas mãos movendo-se para dentro do campo de visão dela. Não vou magoar-te. Prometo que cada movimento será lento. Podes ver tudo o que estou a fazer. Se quiseres que eu pare, basta sinalizar e eu paro imediatamente. Os olhos castanhos de Arya estudaram-no por um longo momento, procurando por engano, por violência oculta. O que quer que ela tenha encontrado no rosto dele deve tê-la tranquilizado, porque ela acenou lentamente com a cabeça e inclinou o rosto para cima, concedendo permissão. Se trabalhou com infinita paciência, limpando o sangue do nariz, do lábio e do corte na maçã do rosto. Os hematomas já estavam escurecendo, com manchas roxas e amarelas se espalhando por seus traços delicados. O olho esquerdo estava tão inchado que quase não conseguia abrir. Feridas defensivas marcavam os antebraços, onde ela tentara proteger o rosto. Cada ferimento contava uma história de violência, de crueldade, de um homem que não tinha problema em magoar alguém que não podia gritar por socorro. O lábio partido precisava de pensos em forma de borboleta. S aplicou-os com mãos firmes, embora a fúria crescesse como uma tempestade no seu peito. Ele tinha visto violência toda a sua vida. Tinha a infligido ele próprio quando necessário. Mas havia algo particularmente hediondo no que Tyler tinha feito. O facto de ter escolhido alguém vulnerável. A zombaria da sua deficiência enquanto a espancava. A tortura psicológica sobreposta à dor física. Enquanto trabalhava, ele mantinha uma comunicação constante por meio de sinais, certificando-se de que Arya nunca se sentisse presa ou desamparada. Está quase pronto. Está a ir muito bem. Isto pode doer um pouco. Cada palavra era formada claramente para que ela pudesse acompanhar. Assim, ela mantinha o controle mesmo ferida e com medo. Quando terminou, recostou-se e sinalizou. Está tudo limpo. Não é preciso dar pontos. Os hematomas vão sarar em 1 ou 2 semanas. Como está o nível de dor? As mãos de Arya moveram-se lentamente. Dói tudo, mas já passei por pior. Essa afirmação atingiu S como um golpe físico. Ela já tinha passado por pior. Não era a primeira vez que Tyler a batia. Talvez nem fosse a pior vez. Apenas a vez em que ela finalmente encontrou coragem para fugir. Enquanto trabalhava, ele fazia perguntas com as mãos. Fala-me sobre ele. Sobre o que aconteceu. Não se apresse. Temos a noite toda, se precisar. As mãos de Arya moveram-se lentamente no início, hesitantes, como se dizer a verdade pudesse, de alguma forma, trazer Tyler de volta. Depois, mais rápido, a história jorrando em arcos graciosos e movimentos precisos. Ela estava com Tyler há 1 ano. Ele parecia simpático no início, tinha até aprendido linguagem de sinais básica, o que a fazia sentir-se vista e cuidada. A maioria das pessoas ouvintes não se dava ao trabalho de aprender a comunicar-se adequadamente com ela. Escreviam bilhetes ou falavam devagar e alto, como se ela fosse surda, sem entender que ela ouvia perfeitamente bem. Ela só não conseguia responder verbalmente. Mas o Tyler tinha aprendido, não fluentemente, mas o suficiente. O suficiente para fazê-la sentir-se especial, o suficiente para fazê-la confiar nele. 6 meses depois, tudo mudou. Ele começou a ficar ciumento, acusando-a de olhar para outros homens, de flertar, de querer deixá-lo. Ela tentou explicar que estava apenas a ser educada,
apenas a viver a sua vida. Mas o Tyler não ouviu. Começou a verificar o telemóvel dela, exigindo saber onde ela estava a cada momento, isolando-a dos amigos que, segundo ele, não se importavam realmente com ela. A primeira vez que ele a bateu foi há 9 meses. Um tapa forte o suficiente para deixar o ouvido dela a zumbir. Depois, ele chorou, pediu desculpas profusamente, jurou que nunca mais aconteceria, comprou flores para ela e foi gentil por 2 semanas inteiras. Arya queria acreditar nele. Queria acreditar que tinha sido um erro pontual. Mas aconteceu novamente. E novamente. Cada vez com mais violência, mais crueldade. Ele percebeu que bater no rosto dela deixava marcas visíveis. Então começou a bater no corpo dela. Costelas, barriga, coxas, lugares que ela podia esconder com mangas compridas e calças. Lugares que doíam tanto quanto, mas não levantavam suspeitas no trabalho. Esta noite tinha sido diferente. Esta noite, ela voltou para casa do seu trabalho na biblioteca pública do Brooklyn e Tyler estava a beber muito. Ele passou o dia remoendo algo que viu naquela manhã. Ela sorriu para um homem que segurou a porta para ela em uma cafeteria. E na mente paranoica e possessiva de Tyler, aquele sorriso significava que ela o estava a trair, a abandoná-lo, a desrespeitá-lo. Quando ela chegou a casa, ele começou imediatamente a gritar. Ela tentou sinalizar que nada tinha acontecido, que estava apenas a ser educada, que amava apenas a ele. Mas ele agarrou-lhe os pulsos, impedindo-a de sinalizar, tirando-lhe a sua única voz. Ele sacudiu-a com tanta força que os dentes dela bateram. Depois, começou a bater-lhe. E enquanto os seus punhos atingiam o rosto dela, rompendo as suas defesas, ele gritou as palavras que quebraram algo fundamental dentro dela. As mãos dela tremiam violentamente enquanto ela soletrava palavra por palavra. Ele disse: "O quê? Não vais dizer nada? Vá lá, responde." "Oh, espera. Não podes dizer nada. Pede desculpa." "Isso mesmo. Muda. Nem sequer consegues defender-te. Diz-me para parar." "Oh, certo. Também não podes fazer isso porque estás quebrada, defeituosa. Quem mais iria querer alguém que nem sequer consegue falar? Tem sorte que eu fique. Sorte que eu te aturo. Agora cala a boca e aceita o que mereces." Ela conseguiu se libertar quando ele parou para beber. Saiu correndo descalça do apartamento deles e desceu a rua, sem saber para onde estava indo, apenas sabendo que precisava fugir. Correu 3 quarteirões, com os pés sangrando no concreto, o rosto coberto de sangue, até ver luzes. O restaurante do S, o primeiro lugar seguro que encontrou. Não tinha nenhum plano além de fugir. Não fazia ideia se alguém a ajudaria. Não tinha como pedir ajuda, já que gritar era impossível. Não podia gritar por socorro, não podia ligar para o 112 enquanto corria. O seu telemóvel estava no apartamento. Tudo o que tinha eram as suas mãos, o seu desespero e a esperança de que alguém, qualquer pessoa, visse o seu terror e respondesse com bondade em vez de crueldade. S terminou de limpar as suas feridas com movimentos deliberados e controlados, mesmo com a raiva a crescer como uma tempestade no seu peito. A violência física já era ruim o suficiente, os hematomas, o sangue e a pele ferida. Mas a crueldade psicológica, o uso da deficiência dela como arma, a zombaria deliberada de algo que ela não podia controlar, isso era imperdoável. Ele gesticulava com intensidade, certificando-se de que ela visse cada gesto, cada palavra. Ele estava errado sobre tudo. Você não é fraca porque não consegue falar. Você não é quebrada ou defeituosa. As tuas mãos são a tua voz, e são lindas, fortes, eloquentes de maneiras que a maioria das vozes nunca consegue. O que ele fez contigo, a violência, a crueldade, a zombaria, nada disso foi culpa tua. Nada disso foi merecido. Ele é que é quebrado, não tu. Ele é que é defeituoso. Um homem de verdade não precisa magoar alguém para se sentir poderoso. Um homem de verdade não zomba de deficiências. Ele protege, ele valoriza, ele eleva em vez de derrubar. Os olhos de Arya se encheram de lágrimas que escorreram e se misturaram com o sangue que ainda restava em suas bochechas. Ela respondeu lentamente, como se estivesse testando as palavras, vendo se elas poderiam ser verdadeiras. Ninguém nunca disse isso antes. Todos me veem como danificada, inferior, incompleta porque não consigo falar.
Tyler disse que ninguém mais iria querer alguém que não consegue falar. Que eu tinha sorte por ele ter ficado, mesmo sendo um fardo, que meus pais provavelmente morreram cedo para escapar de ter uma filha muda, que eu deveria ser grata por alguém me aturar. Seu segurou suas mãos gentilmente, interrompendo as palavras autodepreciativas. O veneno que Tyler havia derramado em sua mente durante um ano. Ele assinou com absoluta certeza. Ele está errado. Completamente, totalmente errado. Qualquer homem teria sorte em ter-te. A tua voz não é menos válida por ser silenciosa. A comunicação não é apenas som. Tu falas com as tuas mãos, os teus olhos, as tuas expressões. És eloquente de maneiras que vão além das palavras. E o homem que não consegue ver isso, que não consegue apreciar a beleza da tua forma de comunicar, não te merece. Os teus pais teriam orgulho de ti. Qualquer pessoa que te conhece é abençoada por isso. Tu não és um fardo. Tu és um presente. Ela olhou para ele e algo mudou na sua expressão. Admiração. Esperança. O início da crença de que talvez, apenas talvez, Tyler estivesse a mentir. Que talvez ela não fosse fundamentalmente defeituosa, afinal. Talvez o seu silêncio fosse apenas diferente, não inferior. Obrigada, ela sinalizou, e a gratidão nos seus movimentos era profunda. Obrigada por me ver, por me ajudar, por compreender de uma forma que mais ninguém compreendeu. Para onde vais esta noite? Perguntou S, embora já soubesse a resposta, já soubesse o que ia oferecer. Tens família? Amigos que te possam acolher? Arya abanou a cabeça, o movimento fazendo-a estremecer devido aos ferimentos. Os meus pais morreram quando eu tinha 19 anos. Acidente de carro, não tenho irmãos. Eu era filha única. Quanto aos amigos, o Tyler isolaram-me de todos eles nos últimos 6 meses. Diziam que eles não nos compreendiam, não sabiam comunicar-se comigo adequadamente, não se importavam realmente comigo. Fizeram-me sentir que passar tempo com eles era uma traição ao nosso relacionamento. Ela riu amargamente. O som era estranho porque ela conseguia emitir sons, mas não palavras. Agora sei que ele só me queria sozinha. É mais fácil controlar alguém que não tem apoio. Ninguém para lhe dizer que o que está a acontecer não é normal, não está bem. Tenho colegas de trabalho na biblioteca, mas nenhum com quem seja suficientemente próxima para aparecer à sua porta a sangrar à meia-noite. Então vais ficar aqui, disse Sal com determinação. Tenho um apartamento por cima do restaurante. Está vazio, é seguro e é seu enquanto precisar. Estará segura lá. Amanhã decidiremos os próximos passos. Ordem de restrição, boletim de ocorrência, o que precisar legalmente. Esta noite, descanse e se recupere. Não posso pedir isso a si. Somos estranhos. Não me deves nada. Não estás a pedir. Estou a oferecer, e tens razão. Não te devo nada. Estou a fazer isto porque é a coisa certa a fazer. Porque sei como é perder alguém que comunicava de forma diferente do que o mundo ouvinte esperava. A minha irmã Lucia ensinou-me que há muitas maneiras de ter uma voz, e todas elas são válidas. Ela ensinou-me a ver além do som, para o significado por trás dele. E ela gostaria que eu te ajudasse. Então deixa-me fazer isso, por favor. O apartamento acima do restaurante era espaçoso, bem mobiliado e seguro. Se tinha comprado o prédio há 5 anos e mantinha o último andar para as noites em que trabalhava até tarde demais para dirigir até sua casa em Bay Ridge. Ele mostrou à área o quarto, a casa de banho com toalhas limpas, a cozinha abastecida com o básico. Tudo é seu. Tranque a porta se isso a fizer sentir-se mais segura. Estarei lá embaixo no meu escritório se precisar de alguma coisa. As suas mãos formaram as palavras com precisão cuidadosa. Está segura aqui, Aria, prometo. Porque está a ajudar-me. Somos estranhos. S ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Porque sei como é perder alguém que não conseguia ouvir o mundo da mesma forma que os outros. A minha irmã Lucia era surda e muda desde o nascimento. Passei 15 anos a aprender a comunicar com ela, a aprender que as palavras não são a única linguagem, que o silêncio pode ser cheio de significado. Ela morreu aos 16 anos, uma doença cardíaca rara, e não usei linguagem gestual desde então, porque doía demasiado. As suas mãos pararam. Mas tu lembras-me que algumas dores valem a pena ser suportadas. Algumas linguagens valem a pena ser faladas, mesmo quando doem. As lágrimas de Arya caíam livremente agora.
Ela atravessou a distância entre eles e envolveu-o num abraço que era em parte gratidão, em parte luto partilhado, em parte necessidade desesperada de bondade humana. Sod ficou imóvel, depois retribuiu cuidadosamente o abraço, atento aos ferimentos dela. Obrigada, disse a mão dela quando finalmente se afastou, por me ver, por me ajudar, por compreender. Descanse um pouco. Conversaremos mais pela manhã. S deixou-a ali e voltou para o escritório, onde ligou para Vincent, o seu homem de confiança. Preciso de informações sobre alguém. Tyler Costa, o bêbado, que você e Carlo expulsaram mais cedo. Tudo sobre ele, onde mora, onde trabalha, quem são os seus amigos, o que deve, onde bebe, tudo. Está a planear alguma coisa, chefe? Ele espancou uma mulher que não consegue falar. Bateu nela enquanto zombava por ela não poder responder, dizendo que ninguém mais a iria querer. A voz de S era fria. Sim, Vincent, estou a planear alguma coisa. Considere feito. Terei o arquivo pela manhã. Ótimo. E Vincent, aumente a segurança ao redor do restaurante. Se o Costa voltar, quero saber imediatamente, mas não intervenha a menos que ele tente entrar. Quero que ele se sinta seguro, que sinta que conseguiu escapar por enquanto. Desligou e serviu-se de um whisky, olhando para as ruas de Brooklyn lá embaixo. Ele construíra a sua reputação com base na violência controlada, no pensamento estratégico, em nunca deixar que as emoções obscurecessem as decisões de negócios. Mas isto não era um negócio. Era pessoal, de uma forma que ele não experimentava desde a morte de Lucia. O rosto de Arya continuava a aparecer na sua mente. Não a versão maltratada e quebrada, mas vislumbres que ele tivera de como ela poderia ser inteira. A inteligência nos seus olhos castanhos, a graciosidade com que as suas mãos se moviam quando ela gesticulava, a resiliência necessária para fugir, para pedir ajuda a um estranho, para continuar a lutar quando a pessoa que deveria protegê-la tentou destruí-la. Ele falava a sério. A voz dela era linda, diferente, mas linda. E ele iria garantir que Tyler Costa nunca mais silenciasse ninguém. O arquivo chegou às 6 da manhã. S não tinha dormido, passou a noite a trabalhar, a pensar e a planear. O pessoal de Vincent era meticuloso. Tyler Costa, 30 anos, trabalhador da construção civil, quando realmente aparecia para os turnos, o que não era frequente. Histórico de brigas em bares, desordens por embriaguez, uma acusação de agressão que foi retirada quando a vítima se recusou a testemunhar. 2 ex-namoradas, ambas com ordens de restrição que desapareceram misteriosamente. S leu nas entrelinhas com facilidade. Tyler tinha conexões, sabia como fazer os problemas desaparecerem. Já tinha feito isso antes. O padrão era claro. Ele encontrava mulheres vulneráveis, isolava-as, controlava-as, magoava-as. Arya não era a sua primeira vítima. Ela apenas teve a infelicidade de não conseguir gritar por socorro. Isso acabava agora. S estava a rever os endereços conhecidos de Tyler quando ouviu passos na escada. Arya apareceu na porta do escritório dele, parecendo pequena nas roupas emprestadas, um dos seus velhos moletons da Colômbia pendurado no corpo, o cabelo loiro molhado do banho. Os hematomas no rosto dela pareciam piores à luz da manhã, roxos, amarelos e inflamados. Bom dia, Sinéad. Como dormiu? Mal, mas em segurança. É mais do que tive em meses. As mãos dela moviam-se com mais confiança naquela manhã. Obrigada pelas roupas, pelo banho e por tudo. Sente-se. Já comeu? Ainda não. Se ligou para a cozinha do restaurante e pediu para mandarem o pequeno almoço. Então ele voltou-se para a área e assinou. Precisamos de discutir o que vai acontecer a seguir. Tens opções. Posso ajudar em todas elas. Enquanto tomavam ovos e café, conversaram. Zé explicou que ela poderia registrar uma queixa na polícia, obter uma ordem de restrição, apresentar queixa. Ele tinha advogados que poderiam agilizar tudo, garantir que fosse levado a sério, apesar da aparente capacidade de Tyler de fazer os problemas desaparecerem. Ou, se ela quisesse, S poderia lidar com as coisas de outra maneira. Extraoficialmente, permanentemente. As mãos de Arya pararam. Quer dizer matá-lo? Quero dizer, garantir que ele nunca mais magoe você ou qualquer outra pessoa, seja lá o que for necessário para isso. Olhou diretamente nos olhos dela.
Não vou mentir para você sobre o que sou, Arya. Dirijo uma organização que opera fora da lei. A violência faz parte do meu mundo, mas eu a dirijo cuidadosamente às pessoas que a merecem. O Tyler merece. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, o seu café esfriando. Finalmente ela assinou. Se eu disser que sim, serei tão má quanto ele? Não. Há uma diferença entre defesa e agressão, entre justiça e crueldade. Ele magoou-te porque gostava disso, porque isso o fazia sentir poderoso. Removê-lo do mundo protege os outros. Não é a mesma coisa. O que faria se estivesses no meu lugar? Considerou. Se eu fosse você, iria querer que ele desaparecesse para sempre, para que nunca tivesse a oportunidade de fazer isso a outra pessoa. Mas eu não sou você. A escolha tem de ser sua. Arya olhou para as suas mãos. As mãos que eram a sua única voz. As mãos que Tyler tinha ridicularizado enquanto a espancava. Depois, olhou para S com algo duro e certo nos seus olhos castanhos. Faça-o desaparecer, por favor. S acenou com a cabeça uma vez. Considere feito. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. S foi trabalhar, cuidando dos seus vários interesses comerciais. Arya ficou no apartamento acima do restaurante, recuperando-se física e emocionalmente. Os homens de S ficaram de vigia, relatando os movimentos de Tyler. O homem tinha registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida sobre Arya, fingindo ser o namorado preocupado, mas não tinha tentado encontrá-la além disso. Provavelmente presumiu que ela acabaria por voltar rastejando. À noite, S e Arya desenvolviam uma companhia fácil. Ela descia ao restaurante depois do fecho e sentava-se na cozinha enquanto ele trabalhava, ou subiam ao apartamento e cozinhavam juntos, a conversa fluindo inteiramente em linguagem gestual. S percebeu que esperava por essas horas mais do que qualquer outra coisa no seu dia. Arya era inteligente, engraçada, observadora de uma forma que vinha de uma vida inteira a observar as pessoas cuidadosamente. Ela contou-lhe sobre o seu trabalho na biblioteca, sobre o programa de leitura infantil em que ajudava, sobre como os livros tinham sido o seu refúgio quando o mundo parecia demasiado barulhento e opressor. Ela perguntou sobre o seu trabalho, e ele foi mais honesto com ela do que tinha sido com qualquer outra pessoa em anos, sobre ter herdado a organização do seu pai aos 33 anos, sobre a pressão de manter o poder enquanto tentava administrar as coisas de forma mais estratégica do que violenta, sobre o isolamento que vinha com o fato de ser um chefe. Conversaram sobre Lucia e Saul descobriu que não doía tanto quanto esperava. Arya sabia como era ser diferente, comunicar-se de forma diferente, ser subestimada por causa disso. Ela entendia Lucia de uma forma que a maioria das pessoas nunca poderia entender. Uma noite, Arya ensinou novos sinais a S, rindo silenciosamente quando ele errava. Tu fazes sinais como um velho, provocou ela. Esse sinal é antigo. Ninguém mais usa isso. Eu sou um velho. Ele respondeu com dignidade exagerada. Tens 40 anos. Isso não é velho. Os olhos dela brilharam com humor. Apenas antiquada. S riu, um riso verdadeiro, e percebeu que não se lembrava da última vez que tinha feito isso. Arya trouxe algo para a sua vida cuidadosamente controlada que ele não sabia que estava a faltar. Leveza, alegria, conexão que não era transacional ou estratégica. Era perigoso. Apegar-se era perigoso. Mas S descobriu que não se importava. O ataque aconteceu uma semana depois. Tyler estava a beber no seu bar habitual quando começou a se gabar para quem quisesse ouvir sobre a sua namorada muda. E como era melhor ela voltar antes que ele fosse procurá-la. Um dos homens de S, infiltrado no bar, ouviu tudo. Ouviu Tyler descrever em detalhes gráficos o que faria quando encontrasse Arya, como garantiria que ela entendesse a quem pertencia. Naquela noite, Tyler saiu cambaleando do bar às 2 da manhã e se dirigiu ao seu apartamento. Ele nunca chegou lá. Os homens de S agarraram-no a 3 quarteirões de distância, de forma rápida e profissional, atirando-o para dentro de uma carrinha antes que ele pudesse sequer entender o que estava a acontecer. Levaram-no para um armazém que S possuía perto das docas, o tipo de lugar que recebia remessas regulares e onde gritos não seriam ouvidos e sangue poderia ser lavado. Quando Tyler acordou amarrado a uma cadeira, S estava à sua espera. Lembra-se de mim? Perguntou S das sombras. Os olhos de Tyler, vermelhos e confusos,
lutavam para focar. O quê? Onde estou? Que cor é isso? As consequências das suas ações. Se entrou na luz e Tyler empalideceu. Você magoou alguém sob a minha proteção. Zombou dela por ser muda enquanto a espancava. Disse que ninguém mais a quereria. Fez-lhe acreditar que ela era inútil. Isso é... Ela é minha namorada. O que acontece entre nós agora é da minha conta. A voz de Essie era fria. Ela contou-me tudo, Tyler. Cada golpe, cada palavra cruel, a forma como usaste a deficiência dela como arma para torturá-la psicologicamente enquanto a magoavas fisicamente. A forma como a isolaste de todos que poderiam ajudá-la. Tyler começou a lutar contra as amarras. Não podes fazer isto. Vou chamar a polícia. Não farás nada porque, em aproximadamente 3 horas, Tyler Costa deixará de existir. O teu corpo nunca será encontrado. A tua morte permanecerá um mistério, e a Arya ficará livre de ti para sempre. Essie acenou para Vincent, que se aproximou com ferramentas que fizeram os olhos de Tyler arregalarem-se de terror. Espera, por favor, eu posso pagar-te. Eu posso desaparecer. Nunca mais me aproximarei dela. Por favor. Tens razão. Nunca mais te aproximarás dela. Essie virou-se. Faz com que doa, Vincent, mas não o deixes fazer muito barulho. Temos vizinhos. Essie saiu do armazém e voltou para o restaurante. Ele não precisava de supervisionar. Vincent sabia o que fazer. Pela manhã, Tyler Costa teria desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Quando Essie voltou ao restaurante, encontrou Arya acordada, sentada à janela com vista para a rua. Ela virou-se quando ele entrou e as suas mãos formaram uma pergunta. Está feito. Está feito. Ele nunca mais te magoará. Ela deveria parecer aliviada, feliz. Em vez disso, a sua expressão era complicada. Eu deveria sentir-me culpada. Eu disse-te para matá-lo. Isso torna-me responsável. Sentei-me ao lado dela e assinei cuidadosamente. Não és responsável pela morte dele. Responsável. Todas as escolhas que ele fez o levaram a isso. Cada vez que ele levantava o punho, cada vez que usava a tua voz contra ti, cada vez que escolhia a crueldade em vez da bondade, ele selava o seu próprio destino. Tu apenas te recusaste a ser a sua próxima vítima. Mas eu poderia ter ido à polícia. Poderia, Arya. Ela virou o rosto gentilmente para ele. Tu não fizeste nada de errado. Sobreviver não é assassinato. Proteger não é crueldade. Tu fizeste uma escolha para te manter segura, para garantir que ele nunca fizesse isso a mais ninguém. Não há nada para te sentires culpada. Ela olhou para ele por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Está bem, acredito em ti. Sentaram-se juntos, enquanto o sol nascia sobre Brooklyn, e Essie percebeu que, em algum momento da semana anterior, os seus sentimentos tinham mudado de protetores para algo mais. Ele se importava com Arya, se importava genuinamente. Queria que ela fosse feliz, estivesse segura e prosperasse. Queria ver o seu sorriso, ouvir o seu riso silencioso, ver as suas mãos dançarem durante conversas que significavam algo. Era muito cedo. Ela estava a se recuperar. Ela tinha acabado de escapar de um relacionamento abusivo. Envolver-se agora seria tirar proveito da sua vulnerabilidade, da sua dependência dele para se sentir segura. Então Essie manteve os seus sentimentos cuidadosamente contidos e concentrou-se em ser o que ela precisava. Um amigo, um protetor, um porto seguro enquanto ela se reconstruía. As semanas passaram. O desaparecimento de Tyler foi notícia por um breve período. A polícia investigou, não encontrou nada e, por fim, arquivou o caso como um provável suicídio ou desaparecimento voluntário. O apartamento dele foi limpo, os seus pertences foram descartados. Arya estava oficialmente livre. Ela começou a voltar a trabalhar na biblioteca com 2 homens de sal a acompanhá-la a uma distância discreta. Começou a consultar um terapeuta especializado em recuperação de violência doméstica. Começou a reconstruir a sua vida, peça por peça. E durante todo esse processo, Essie estava lá, sem se intrometer, sem controlar, apenas presente, disponível, consistente, mostrando-lhe através das suas ações que os homens podiam ser confiáveis, que a proteção não exigia posse, que o cuidado não exigia nada em troca. Eles ainda jantavam juntos na maioria das noites, ainda se comunicavam na poesia fluida da linguagem de sinais.
Mas agora esses jantares muitas vezes se estendiam para conversas até tarde da noite, para assistir filmes juntos no sofá de S, para silêncios confortáveis que não precisavam ser preenchidos. Se ensinou a Arya sobre o seu mundo, sobre o negócio que ele administrava, sobre a linha tênue entre o criminoso e o justo. Ela o ensinou sobre o mundo dela, sobre a beleza e o silêncio, sobre como a deficiência poderia ser uma habilidade diferente, em vez de uma limitação. 3 meses após a morte de Tyler, Arya foi ao escritório de S durante o dia, o que era incomum. Ele ergueu os olhos da secretária e a viu parada na porta, linda à luz da tarde, com os cabelos loiros refletindo o sol. Sua expressão era determinada. Quero conversar, ela sinalizou. Claro, sente-se. Ela sentou-se à sua frente e suas mãos moviam-se com precisão cuidadosa. Preciso saber se isso é real. O que é real? Nós dois. O jeito como você olha para mim quando acha que não estou a ver. O jeito como me pego procurando por você quando não está aqui. O jeito como meu coração bate mais rápido quando vejo você. Ela fez uma pausa. Preciso saber se estou a imaginar ou se você também sente isso. S prendeu a respiração. Arya, por favor, apenas me diga a verdade. Se for apenas gratidão, se estou confusa porque você me salvou, preciso saber. Mas se for mais do que isso, se houver algo real aqui, preciso saber também. S contornou a secretária e ajoelhou-se em frente à cadeira dela, para ficarem ao mesmo nível dos olhos. As suas mãos moviam-se lentamente, certificando-se de que ela captasse cada palavra. É real. Apaixonei-me por ti desde a noite em que entraste no meu restaurante, com sangue no rosto e terror nos olhos. Todos os dias desde então, apaixonei-me ainda mais. A maneira como ris silenciosamente. A maneira como as tuas mãos pintam imagens no ar. A maneira como vês através das minhas barreiras e percebes quem eu sou por dentro. Estou apaixonado por ti, Ariel. Há semanas, só não queria dizer isso porque tinha medo de te pressionar, de tirar partido da tua vulnerabilidade. Os olhos de Arya encheram-se de lágrimas, mas ela estava a sorrir. Eu não sou mais vulnerável. Ou talvez eu seja, mas de uma maneira diferente. Eu sou vulnerável a ti. A maneira como tu me fazes sentir vista, valorizada e bonita. A maneira como tu aprendeste a minha língua porque era importante para ti. A maneira como tu tens sido paciente e gentil e exatamente o que eu precisava. Ela estendeu a mão e segurou o rosto dele. Eu também te amo, S. E quero ver onde isso vai dar. Se tu também quiseres, quero isso mais do que qualquer outra coisa há muito tempo. Mas vamos com calma. Vamos fazer isto da maneira certa. Vou cortejar-te como deve ser, Ara Bennett. Encontros, romance, tudo isso. Ela riu. O som ofegante que ele tinha passado a adorar. Eu gostaria disso. Sod puxou-a para cima com ele. Então assinou algo que ele vinha praticando. Posso beijar-te? Ariara assentiu, com os olhos brilhantes. Sim, por favor. Ele beijou-a suavemente, com cuidado, consciente de que isso era precioso e novo, e merecia ser tratado com reverência. Aria beijou-o de volta, com as mãos apertando a camisa dele, puxando-o para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, assinou. Há meses que queria fazer isso. Eu também, ela respondeu em sinais. Não vamos esperar tanto tempo pelo próximo. E não esperaram. Beijaram-se novamente, desta vez mais profundamente. Semanas de tensão e desejo, e uma distância cuidadosa finalmente quebrada. Se levantou-a, e ela envolveu as pernas à volta da cintura dele enquanto ele a carregava para o apartamento no andar de cima. Chegaram até ao sofá antes de pararem para se beijarem novamente. Depois cambalearam em direção ao quarto, deixando um rasto de sapatos e roupas. Na cama dele, com a luz da tarde a entrar pelas janelas, e Brooklyn a estender-se abaixo deles. S fez amor com Arya, com toda a paciência e cuidado que possuía. Ele sinalizou para ela durante todo o tempo, dizendo-lhe que ela era linda, perfeita, dele. Ela respondeu com as mãos e o corpo, mostrando-lhe sem palavras o quanto ela queria isso. Queria ele. Quando chegaram ao clímax juntos, movendo-se em ritmo perfeito, parecia mais do que prazer físico. Parecia comunicação na sua forma mais pura, como duas pessoas falando a mesma língua. Finalmente, completamente. Depois, emaranhada nos lençóis dele com a cabeça no peito dele,
As mãos de Arya moveram-se contra a pele dele. Isso foi incrível. Você é incrível, ele respondeu por sinais. Eu amo-te. Eu também te amo. Ela traçou padrões nas costelas dele. Obrigada por ser paciente, por me deixar curar antes de insistir nisto. Obrigada por confiar em mim, por me dar uma oportunidade. Eles ficaram na cama por horas, conversando, tocando-se e aprendendo um sobre o outro de novas maneiras. S descobriu que Arya podia emitir sons, pequenos suspiros e gemidos que o deixavam louco, precisamente porque ela escolheu partilhá-los com ele. Arya descobriu que S era terno em privado de maneiras que a sua persona pública nunca mostrava. Que as suas mãos podiam ser tão gentis quanto mortais. Quando o sol se pôs e banhou o quarto com uma luz dourada, Arya sinalizou. Nunca pensei que teria isto. Amor sem medo, desejo sem pressão. Um homem que vê o meu silêncio como parte de mim, não como uma falha a ser superada. O teu silêncio é lindo. Tu és linda. Cada parte de ti. Se beijou a testa dela. E eu planeava passar muito tempo a mostrar-te exatamente o quanto és linda. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de S. Ele nunca esperava se apaixonar novamente. Tinha se resignado a uma vida de poder, solidão e violência controlada. Mas Arya mudou tudo. Ela mudou-se oficialmente para a casa dele em Bay Ridge, transformando o seu espaço de solteiro estéril num verdadeiro lar. Eles comunicavam constantemente em linguagem gestual, o que significava que todas as conversas eram visuais, intencionais, cheias de contato visual e presença. S descobriu que preferia isso às palavras faladas. Havia uma intimidade na linguagem gestual que a voz não conseguia igualar. Eles tinham encontros a sério. S levava-a a restaurantes tranquilos, onde podiam comunicar por sinais sem serem interrompidos, a galerias de arte, onde ela podia apreciar a beleza visual, a praias onde caminhavam de mãos dadas. Ele aprendeu quais eram as suas flores favoritas, o seu café preferido, a forma como ela gostava de ser tocada. Ela aprendeu a sua agenda, os seus humores, a diferença entre quando ele precisava de espaço e quando precisava de proximidade. A organização de S aceitou a Arya sem questionar. Todos tinham visto o seu chefe transformar-se de frio e distante para quase humano, e atribuíram isso a ela. Ela era gentil com os homens dele, aprendeu os seus nomes e rostos, tratava-os com respeito, mesmo deixando claro que sabia exatamente o que eles faziam. A vida de Arya também floresceu. Sem a sombra de Tyler pairando sobre ela, ela prosperou. Ela foi promovida na biblioteca, começou a dar aulas de linguagem de sinais nos fins de semana, reconectou-se com velhos amigos dos quais Tyler a havia isolado. Ela estava vibrante e confiante, exatamente como sempre deveria ter sido. 8 meses após a morte de Tyler, em uma noite fria de primavera, S levou Arya para jantar no restaurante onde se conheceram. Ele tinha reservado todo o local, apenas para os dois, com velas e a melhor comida que Brooklyn tinha para oferecer. Durante o vinho e a sobremesa, S estendeu a mão sobre a mesa e segurou as mãos de Arya. Os seus movimentos eram deliberados, importantes. Há algo que preciso de lhe perguntar. Os olhos de Arya arregalaram-se. S, deixe-me terminar. As suas mãos continuaram. Há 8 meses, você entrou no meu restaurante coberta de sangue, aterrorizada e sozinha. Pediste ajuda e eu deito. Mas o que recebi em troca foi muito mais do que esperava. Deste-me um propósito, alegria, uma razão para ser mais do que apenas um homem que opera nas sombras. Ensinaste-me que a comunicação vai além das palavras, que o amor pode crescer em silêncio, que algumas das conversas mais bonitas acontecem sem som. Ele tirou uma pequena caixa e abriu-a, revelando um anel de platina com uma safira no centro. Casa comigo, Arya. Sê minha esposa, minha parceira. Deixa-me passar o resto da minha vida a provar que sou digno da tua confiança, do teu amor, do teu belo silêncio. Deixa-me dizer-te bom dia todos os dias durante os próximos 50 anos. Diz sim, Arya chorava, com as mãos a tremer enquanto respondia. Sim, sim, claro. Sim, amo-te muito. Colocou o anel no dedo dela e contornou a mesa para beijá-la. Os funcionários do restaurante, que esperavam discretamente na cozinha, explodiram em aplausos que não podiam ouvir. Me não morreram.
mas podiam sentir através do piso. Eles se casaram 3 meses depois, numa pequena cerimônia num jardim botânico no Brooklyn. A cerimônia foi conduzida em inglês falado e em linguagem de sinais, com um intérprete para os convidados que não sabiam linguagem de sinais. Arya usava um vestido branco simples e carregava rosas brancas. S usava um fato preto e não conseguia parar de sorrir. Os votos foram feitos inteiramente em linguagem de sinais, com as mãos formando promessas visíveis para todos. S prometeu protegê-la, amá-la e comunicar-se com ela sempre. Nunca subestimar a sua voz e amá-la exatamente como ela era. Arya prometeu confiar nele, ficar ao seu lado e mostrar-lhe diariamente que o amor transcende o som, ser sua parceira em tudo, amá-lo sem medo. Quando o oficiante os declarou casados, S beijou a sua esposa e fez sinais contra os lábios dela. Eu amo-te, Sr. Romano, ela respondeu com sinais. Eu também te amo. A recepção foi uma mistura de culturas e idiomas. Alguns convidados falavam, outros faziam sinais, outros faziam as duas coisas. Os homens de Sal misturavam-se com os amigos da biblioteca de Aria. Música italiana tocava enquanto conversas aconteciam em silêncio e som simultaneamente. Era caótico e bonito, e perfeitamente eles. No final da noite, S encontrou Aria sozinha no terraço do jardim, olhando para as luzes da cidade. Ele aproximou-se por trás e envolveu-a pela cintura, apoiando o queixo no ombro dela. Ela inclinou-se para trás contra ele, satisfeita. Feliz? Ele sinalizou onde ela podia ver as suas mãos. Tão feliz, mais do que feliz. Ela virou-se nos seus braços. Obrigada por perguntar quem me magoou naquela noite. Obrigada por sempre responder por mim. Se alguém te magoar, eu respondo. É isso que significa o casamento. Respondemos um pelo outro. Eles ficaram ali, sob as estrelas. Duas pessoas que se encontraram na violência e construíram algo bonito a partir disso. Arya aprendeu que a sua voz era poderosa, mesmo em silêncio. S aprendeu que o amor podia crescer nos espaços entre as palavras. E juntos provaram que algumas das conversas mais importantes acontecem sem som. Um ano depois, sentaram-se juntos no escritório de S, a trabalhar nos seus respectivos projetos. Arya estava a preparar-se para uma aula de linguagem gestual, a rever os seus planos de aula. S estava a rever manifestos de embarque, negócios legítimos que já não exigiam a sua atenção constante, porque ele tinha aprendido a delegar, a confiar, a ter uma vida além do trabalho. A mão de Arya tocou o braço dele, chamando a sua atenção. Ela fez um sinal que fez o coração dele parar. Estou grávida. Ed olhou para ela, depois para as mãos dela, depois de volta para o rosto dela. Tens a certeza? Tenho a certeza. 3 testes, todos positivos. Vamos ter um bebê. S puxou-a para o seu colo e beijou-a profundamente, com as mãos a tremer enquanto fazia sinais. Amo-te tanto. Isto é, vamos ser pais. Sim, ela chorava lágrimas de felicidade. O nosso bebê vai crescer a saber linguagem gestual desde o nascimento. Vamos compreender que há muitas formas de comunicar, muitas formas de ser ouvido. O nosso bebê será muito amado por nós dois. Sentaram-se ali a planear o futuro, as mãos movendo-se na linguagem silenciosa que os unira. E S pensou na noite em que Arya irrompeu no seu restaurante coberta de sangue e terror, sobre a escolha que fizera de protegê-la, de aprender a sua língua, de se permitir amar novamente. A melhor decisão que ele já tomou. 7 meses depois, eles receberam uma filha com o cabelo loiro de Arya e os olhos escuros de Sam. Deram-lhe o nome de Lucia, em homenagem à irmã de S, e desde os primeiros dias falavam com ela em inglês e na linguagem de sinais. Ela cresceria bilíngue de uma forma que a maioria das crianças nunca cresce, fluente tanto no som quanto no silêncio. Numa noite tranquila, quando Lucia tinha 6 meses, S encontrou Arya no quarto do bebê, a contar uma história para a filha dormir em linguagem gestual. O bebê observava as mãos da mãe com fascínio, já começando a reconhecer padrões e significados. S encostou-se à ombreira da porta, observando a sua família, e sentiu uma satisfação tão profunda que era quase avassaladora. Arya olhou para cima e fez sinais. O que foi? Só estou a pensar em como sou sortuda. Como tu mudaste tudo? Nós mudamos tudo juntos. Ela levantou-se e foi até ele, e ficaram na porta observando a filha dormir.
Foi isso que construímos a partir daquela noite terrível. Este amor, esta família, esta vida. Fez sinais no pescoço dela, onde Lucia não podia ver. Eu faria tudo de novo. Cada momento, só para acabar aqui contigo. Eu também. Até a dor, porque ela me levou até ti. Eles apagaram a luz do quarto do bebê e caminharam de mãos dadas até o quarto deles. A conversa continuou no silêncio confortável que era a linguagem deles, o amor deles, a vida deles juntos. E pela manhã Essie acordava e fazia sinais de bom dia para a esposa. E ela responderia de volta. E a sua filha balbuciaria no berço, aprendendo que a comunicação vinha de muitas formas e que o amor soava como silêncio e sinais, e o entendimento perfeito de pessoas que escolheram ouvir umas às outras em qualquer língua que falassem. Quem te magoou? Perguntou Essie naquela noite terrível, há 8 anos. A Ria não conseguia falar naquela altura, não conseguia responder. Mas Essie respondeu por ela com proteção, com amor, com a promessa de que o seu silêncio nunca mais seria uma fraqueza, mas sim a base da língua mais bonita que ele já tinha aprendido. E desde então, todos os dias, ele manteve essa promessa. Alguma vez amaste alguém que se comunica de forma diferente? Já testemunhaste um amor que transcende as palavras? De onde estás ao assistir? Indica o teu país ou cidade nos comentários abaixo. Se gostaste desta história, subscreve o nosso canal para mais contos sobre proteção, cura e amor inesperado. Clica no sino de notificações para nunca perderes uma nova história. E se quiseres conteúdo bônus exclusivo, cenas estendidas e acesso antecipado às nossas histórias, considera aderir ao nosso programa de membros. O teu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdo como este. Obrigado por fazeres parte da nossa comunidade.